Bom, pessoal, tudo bem? Então, eu vim falar para vocês um pouco da diferença entre o socialismo e o comunismo. O socialismo, ele é um sistema econômico, né, que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção como bem coletivo, né? E a maioria dos socialistas defendem a democracia participativa, né? Do que os sócios democratas. Por quê? Porque eles defendem a democracia parlamentar, né? E os marxistas-leninistas defendem o centralismo democrático. O socialismo prevê uma mudança gradual da sociedade, né? E um afastamento do capitalismo. E as indústrias e os bens produzidos por elas são chamados de esforços coletivos, né? E os lucros dessas indústrias devem beneficiar principalmente a sociedade como um todo, né? O comunismo, ele vem do sistema econômico político, né? E ele defende a sociedade sem classe, onde os meios de produção pertencem ao governo. E a produção é dividida entre todos igualmente, né? E as pessoas são as mesmas, mas as classes delas que não fazem sentido, porque o governo ele tem meios, né, de possuir a produção de bens e, por exemplo, as terras, né? E as pessoas devem trabalhar para o governo e a produção deve ser coletiva, né? E se ela não for redistribuída igualmente, isso causa um certo problema. E o comunismo também, ele pretendia fazer uma diferenciação, né, com o conflito armado, né, usando o método de atuação. E, e esses indivíduos que participam do socialismo, ele tem seus itens básicos, né, de consumo, porque as indústrias e os bens produzidos por elas são esforços coletivos, né, da sociedade. E o lucro dessas indústrias deve beneficiar a sociedade como um todo. E muitas dessas expressões, o comunismo e o socialismo, elas são usadas como sinônimos, né? Agora eu quero falar para vocês um pouco sobre o bolchevismo, né? E ele foi um movimento ocorrido na Rússia, né? Onde foi implantado pela primeira vez o comunismo moderno, né? De forma socialista de governo. Nessa primeira fase, ela era privada. Por quê? Porque ela era estatizada, né? E o governo era gerido por um partido político. Na segunda fase, o Estado seria abolido e o poder seria entregue ao povo. E não haveria mais governo, né, estatais, né, ou de países que não haveria extinção de classe, né, divisão de classe. E na prática, ela seria uma sociedade de produção, onde possuía meios de produção nas fazendas, nas minas, nas fábricas, e elas não seriam mais privadas. Elas passariam a ser bens públicos. O que é bens públicos? Onde a sociedade frequenta, tem o livre acesso de frequentar, né? No mundo sem representação de Estado, né? Sem a presença do Estado. E é muito importante porque ele sendo implantado como comunismo moderno, ele seria estatizada, né? Porque isso gera um partido político para eles. E tinha uma coisa muito importante, que era o ponto de comunância. Por quê? Ela era uma doutrina, né? E de acordo com essa doutrina, o último ponto de comunância seria a luta, né? Como assim luta? Seria a luta das classes proprietárias contra a burguesia, porque eles brigavam muito, né? Para conquistar esses territórios. E com isso, levaram até como resultado o fim da sociedade burguesa. Porque houve também o desaparecimento dessas classes burguesas, né? E com esse desaparecimento, elas acabaram que foram substituídas, né? Por uma sociedade socialista, né? E ela vem sendo muito importante para eles como movimento mesmo na Rússia, né? E com essa teoria comunista do bolchevismo, né? Ele veio, onde originou foi do Congresso, né? Realizado pelo Partido Operário Social Democrático na Rússia, no ano de 1903. Ele foi um congresso, e nesse congresso
é, eles tiveram uma partida radical, né? E sobre uma corrente minotária, né? Onde minotária que fala é sobre os bolcheviques e os mencheviques. E nessa corrente dos bolcheviques, os judeus acompanharam 80% dos seus membros, né? Enquanto a corrente de menchevique, né? Que representava por sua totalidade, né? E Lenin foi o próprio líder dessa história, né? Porque ele foi um membro da corrente partidária, né? Isso é muito importante. E ele sofreu diversas cirurgias na coluna vertebral e acabou falecendo em 1924, né? E o objetivo deles, do bolchevismo, era erradicar a propriedade particular na sociedade e criar uma economia coletivista. Assim, toda a propriedade material pertenceria ao Estado, né? E o plano ajudou muito, né? Mostrou-se muito viável sobre eles.